Olhe para este deserto, por milhares de quilômetros. Só areia, pedra e um sol impiedoso. Um mundo onde a vida parece um milagre impossível, um lugar onde a sobrevivência é uma luta constante contra o vazio. É o que os antigos egípcios chamavam de Deshet, a Terra Vermelha, o domínio do caos, da morte, da esterilidade. Parece o fim do mundo, não é? Mas então, ele aparece como uma veia de vida pulsando através de um corpo inerte, um rio. Surge não apenas um rio, mas o rio, o Nilo, fluindo com uma persistência paciente há milhões de anos. No meio do nada absoluto, ele desenha um caminho verde e vibrante, um oásis contínuo de mais de 1.200 quilômetros. Este não é apenas um acidente geográfico, é o palco de uma das maiores histórias da humanidade. Há mais de 2.500 anos, um homem da Grécia, um historiador e viajante curioso chamado Heródoto, veio até aqui. Ele caminhou por estas margens, sentiu o calor do sol, observou este contraste brutal entre a vida e a morte, entre o fértil e o estéril. Escreveu uma frase que ecoaria para sempre na história: o Egito é uma dádiva do Nilo. Uma frase simples, quase poética, mas o que isso significa realmente? Um presente. Como pode um rio ser um presente? Não é um objeto que se embrulha e se entrega, não é algo que você encontra debaixo de uma árvore de Natal. Então, qual presente o Nilo deu? Por que essa frase captura a essência de toda uma civilização? Vamos começar pelo mais básico. Ele deu a terra, literalmente. A palavra Egito vem da antiga palavra Kemet, que significa a terra preta. De onde vinha essa terra preta? Das profundezas da África, carregada pelo Nilo. Todo ano, as chuvas torrenciais nas terras altas da Etiópia faziam o rio transbordar. Essa inundação não trazia destruição, mas renovação. Ela depositava uma camada espessa de lodo, um sedimento escuro e incrivelmente fértil. Ano após ano, século após século, essa lama preta transformava a areia estéril em campos de cultivo abundantes. O Nilo estava na prática fertilizando o solo do Egito de graça. Era um sistema de irrigação e adubação natural em escala continental, mas o presente do Nilo era muito mais do que apenas solo. Ele deu o ritmo, ele deu o tempo. Pense nisso. O Nilo era o calendário mais confiável do mundo antigo. Sua rotina era tão previsível que toda a vida egípcia girava em torno dela. Eram 3 estações, não 4 como as nossas. Primeiro, a Rete, a estação da inundação, de junho a setembro. A terra descansava debaixo d'água. Era um tempo de espera e de trabalho em outras áreas, como a construção de monumentos. Depois vinha Teret, a estação do crescimento. De outubro a fevereiro, as águas recuavam, deixando para trás a lama preta e úmida. Era hora de arar e plantar o trigo, a cevada, o linho. O vale se transformava num tapete verdejante. A vida explodia. Finalmente, Shemu, a estação da colheita. De março a maio, o sol forte secava os campos e amadurecia os grãos. O país inteiro se mobilizava para colher a recompensa do trabalho, estocando comida que garantiria a sobrevivência durante o resto do ano. Inundação, plantio, colheita, cheia, vazante, estiagem. Esse ciclo incansável era o coração pulsante do Egito. Ele ditava quando se trabalhava, quando se descansava, quando se celebrava. O Nilo
não era só um rio, era o relógio e o calendário de toda uma nação. E esse ritmo previsível deu algo ainda mais profundo: segurança. Enquanto outras civilizações viviam sob o medo constante da seca e da fome, os egípcios tinham uma garantia. Eles sabiam que o Nilo voltaria. Essa certeza permitiu que eles pensassem a longo prazo. Permitiu que eles sonhassem. Se você não precisa se preocupar com a comida do ano que vem, você pode começar a pensar em outras coisas como arte, arquitetura, matemática, astronomia, religião. Como construir uma tumba que dure para a eternidade? Como medir as estrelas para alinhar um templo? Como desenvolver um sistema de escrita para registrar os impostos sobre a colheita? A estabilidade proporcionada pelo Nilo foi o alicerce sobre o qual a complexidade da cultura egípcia foi construída. O rio também deu a união. O Nilo era a grande autoestrada do Egito. No mundo sem estradas pavimentadas, o rio era a forma mais rápida e eficiente de mover pessoas, mercadorias e, crucialmente, enormes blocos de pedra. As pirâmides de Gizé, os templos de Karnak e Luxor, nada disso seria possível sem o Nilo como via de transporte. Ele conectava o Alto Egito no sul ao Baixo Egito no norte, unindo o país numa única entidade política e cultural. Viajar contra a correnteza para o sul era feito com velas, empurrado pelos ventos que sopravam convenientemente do norte. Viajar a favor da correnteza para o norte era só deixar o barco flutuar. Era um sistema de transporte perfeito, de mão dupla, projetado pela própria natureza. O rio que dividia o deserto, na verdade, unia o povo. Mas a dádiva do Nilo não era gratuita. Era um presente que exigia trabalho, cooperação e engenhosidade. As inundações eram previsíveis, mas também precisavam ser gerenciadas. Se a cheia fosse muito baixa, haveria fome. Se fosse alta demais, destruiria vilas e canais. Para aproveitar ao máximo a dádiva, os egípcios tiveram que aprender a trabalhar juntos. Eles construíram diques para proteger suas casas, canais para levar a água mais longe no deserto e reservatórios para armazenar a água para a estação seca. Eles desenvolveram a geometria para remarcar os campos que desapareciam sob a água todo ano. Eles criaram uma burocracia complexa para medir o nível do rio, prever a inundação, coletar os impostos e distribuir os grãos. O desafio de gerenciar o Nilo forçou os egípcios a se tornarem mestres da organização, da engenharia e da administração. O rio não deu apenas recursos, ele deu problemas para resolver, e ao resolvê-los, os egípcios construíram sua civilização. Então, quando Heródoto disse que o Egito é uma dádiva do Nilo, ele estava falando de tudo isso. Ele falava da terra preta, que alimentava o povo, do ritmo que organizava o tempo, da segurança que permitia o florescimento da cultura da autoestrada que unia o país, e do desafio que forjou o caráter de seu povo. O Nilo não foi apenas um rio que passava pelo Egito. O Nilo foi o criador, o sustentador, o organizador e o unificador do Egito. Sem o Nilo, o Egito seria apenas mais um pedaço da Terra Vermelha, do vasto e implacável deserto do Saara. O rio foi a anomalia, a exceção que permitiu que o impossível acontecesse. Foi a linha tênue entre a vida e a morte. E foi nessa linha que uma das civilizações mais fascinantes e duradouras da história humana
fincou suas raízes e floresceu por mais de 3.000 anos. A história do Egito é inseparavelmente a história do Nilo, e é essa história que vamos explorar juntos. Vamos navegar por este rio do tempo, descobrir seus segredos, decifrar seus hieróglifos e entender como essa incrível dádiva moldou deuses, faraós e pirâmides. Se você também é fascinado por essa história, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque nossa jornada pelo Egito Antigo está apenas começando. Obrigado por assistir e até a próxima. Se o presente do Nilo foi um rio de vida em meio ao deserto, então o seu primeiro grande ato de criação não foi a união, mas sim uma divisão. Ele não criou uma terra uniforme. Ele criou duas terras, duas realidades geográficas, sociais e até políticas que durante muito tempo pareciam mundos completamente à parte. Para entender o Egito, a gente precisa primeiro entender essa separação fundamental. É a chave de tudo. Vamos acompanhar o fluxo do Nilo por um instante. Ele nasce lá no coração da África, em lugares que hoje são países como Uganda e Etiópia, e corre de forma implacável para o norte, em direção ao mar Mediterrâneo. E foi esse simples fato geográfico, o curso do rio, que deu nome aos dois reinos egípcios. No sul, onde o Nilo começa sua longa jornada através do território que hoje é o Egito, o terreno é mais alto. O rio corre por um vale apertado, espremido entre falésias e montanhas desérticas. Era um corredor verde no meio do nada. Essa era a terra do sul, o Alto Egito. Lá no norte, ao se aproximar do mar, o cenário muda radicalmente. O rio se espalha, se abre como os dedos de uma mão, formando uma vasta região pantanosa, um triângulo de terra extremamente fértil. Esse era o delta do Nilo. Essa era a terra do norte, o Baixo Egito. Percebeu a confusão? O Alto Egito fica no sul do mapa e o Baixo Egito fica no norte. É o oposto do que a gente espera, mas para os egípcios a lógica era perfeita. Os nomes não vêm da nossa bússola ou do nosso mapa mundi moderno. Eles vêm da única referência que realmente importava, o próprio rio. Alto Egito é a terra rio acima, onde a altitude é maior. Baixo Egito é a terra rio abaixo, mais perto do nível do mar. O Nilo era um mapa. E não eram só nomes diferentes em um mapa, eram ecossistemas diferentes, economias diferentes, quase personalidades diferentes. O Alto Egito, com seu vale estreito e isolado, era mais homogêneo, mais protegido das influências externas. Era uma cultura talvez mais conservadora, mais apegada às tradições. Já o Baixo Egito, com o delta aberto para o mar Mediterrâneo, era a porta de entrada e saída do Egito. Estava constantemente em contato com outros povos, exposto a novas ideias, ao comércio, a novas tecnologias. Era um lugar mais cosmopolita, mais diverso. Mas antes de existir um Alto ou um Baixo Egito como reinos unificados, quem vivia às margens desse rio generoso? Como a vida se organizava por lá? A resposta está em uma palavra: nomos. Imagine o Nilo como uma longa estrada verde, uma fita de terra fértil cortando um deserto infinito. Ao longo dessa estrada, pequenos assentamentos começaram a surgir. Eram vilas, aldeias de agricultores e pescadores. Com o tempo, essas aldeias cresceram, se fortaleceram e começaram a se organizar em pequenos estados independentes.
Cada um deles controlava um trecho do rio e das terras cultiváveis ao seu redor. Esses mini-estados eram os nomos. Cada nomo era como um mundo em miniatura. Tinha seu próprio líder, que a gente chama de nomarca, seus próprios deuses protetores, seus próprios símbolos sagrados e, provavelmente, até dialetos e costumes ligeiramente diferentes. Eram como pequenos reinos que ora eram aliados, ora eram rivais ferozes, disputando os melhores trechos do rio, o acesso à água e às terras mais férteis. Agora, pense no desafio que essas pessoas enfrentavam. O Nilo era a fonte de toda a vida, mas não era um vizinho sempre gentil. Sua cheia anual, embora vital para fertilizar o solo, era um evento poderoso e, se não fosse controlado, podia ser incrivelmente destrutivo. Uma cheia muito forte podia varrer vilas inteiras do mapa. Uma cheia muito fraca significava fome. Como uma pequena vila, um único nomo conseguiria construir e manter sozinho a infraestrutura necessária para domar esse rio. Como eles poderiam construir diques e canais de irrigação complexos, o suficiente para levar a água para os campos mais distantes da margem. Era uma tarefa gigantesca. A necessidade é a mãe da invenção e da cooperação. Os nomos começaram a perceber que sozinhos eram frágeis. Eles começaram a formar alianças. Vários nomos se uniam para construir um sistema de irrigação maior que beneficiasse a todos. Eles se aliavam para se proteger de ataques de outros nomos ou de povos do deserto, ou se uniam para enfrentar em conjunto os efeitos de uma seca ou de uma cheia desastrosa. Aos poucos, por uma questão de pura sobrevivência e busca por prosperidade, aqueles pequenos mundos isolados começaram a se fundir. A própria geografia do Nilo, que inicialmente os havia separado em territórios bem definidos, agora os forçava a se unir para poder prosperar. É um belo paradoxo, não acha? A divisão que criou os nomos se tornou a força motriz para sua união. E foi assim, através de um longo processo de alianças, casamentos estratégicos entre líderes e sim, também através de guerras e conquistas, que as dezenas de nomos acabaram se aglutinando em duas grandes entidades políticas. No Vale Estreito do Sul, os nomos se uniram para formar o poderoso reino do Alto Egito, simbolizado pela coroa branca. No Delta Aberto do Norte, os nomos formaram um próspero reino do Baixo Egito, simbolizado pela coroa vermelha. Tínhamos agora dois Egitos, duas coroas, dois reinos, duas culturas que, embora vizinhas e dependentes do mesmo rio, eram distintas e frequentemente rivais. O palco estava montado para o próximo grande ato da história egípcia, a guerra que decidiria o destino dessas duas terras e que daria origem a uma das maiores civilizações que o mundo já viu. Mas essa é uma história para o nosso próximo capítulo. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você está gostando de desvendar os segredos do Egito Antigo com a gente, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o próximo episódio. Até lá! No último episódio, vimos como o Nilo desenhou o mapa, criando o Alto e o Baixo Egito. Mas o verdadeiro poder do rio não estava em dividir, estava em governar. Antes mesmo de qualquer faraó usar uma coroa, existia um soberano absoluto, que era ao mesmo tempo implacável e generoso, e que ditava a única lei que importava, a lei da sobrevivência. Esse soberano
era o próprio ciclo do rio. Para nós, o ano tem 4 estações. Para os antigos egípcios, o ano tinha 3, e todas elas eram definidas pelo Nilo. Eles não contavam o tempo primeiro pelo sol ou pelas estrelas. Eles contavam o tempo pelas águas. A primeira estação era a Rete, a inundação, que ia de julho a outubro. Lá longe, nas terras altas da África, as chuvas torrenciais enviavam uma onda gigante rio abaixo. As águas do Nilo subiam, transbordavam e engoliam todo o vale. O Egito se transformava em um imenso mar interior, raso, escuro. Era um período de destruição criativa. Os campos simplesmente desapareciam sob a água. Os vilarejos, construídos em terrenos mais altos, viravam ilhas. Mas quando as águas finalmente recuavam, elas deixavam para trás um presente precioso, uma camada espessa de lodo negro, o Kemet, que deu nome à própria terra, a Terra Negra. Esse lodo era um humus riquíssimo em nutrientes, que fertilizava o solo ano após ano, sem que ninguém precisasse sequer usar um arado. Depois vinha Perete, a emergência de novembro a fevereiro. As águas baixavam, revelando essa terra escura, macia e pronta para o plantio. Era a estação da semeadura. O trabalho nos campos recomeçava em um solo que já tinha sido, na prática, arado e adubado pelas próprias águas do rio. E por fim, chegava a Shemu, a colheita de março a junho. O sol forte do deserto brilhava sobre os campos dourados de trigo, cevada e linho. O calor era intenso. O rio atingia seu nível mais baixo, mas era a época em que os celeiros se enchiam até o topo. Previsível, confiável, abundante, esse ciclo de presente, crescimento e colheita era o maior tesouro do Egito. E não é por acaso que a primeira grande administração centralizada do mundo nasceu justamente aqui, para gerenciar esse presente coletivo que o rio oferecia. Mas como controlar esse gigante tão poderoso? Como garantir que sua água chegasse a todos os cantos da Terra Negra? A resposta, a princípio, não estava em um palácio, estava no campo, com uma ferramenta engenhosa chamada Shaduf. Era um sistema de contrapeso, uma longa vara com um balde numa ponta e um peso na outra, que permitia tirar água do rio ou dos canais e joguelar em níveis mais altos. Com o Shaduf e mais tarde com mecanismos mais complexos, os egípcios desafiaram a gravidade. Eles criaram uma rede incrível de canais e diques que transformou o presente do Nilo de um evento anual passivo em um sistema de riqueza ativo e totalmente administrável. Agora pare e pense no salto social que isso representou. Construir e manter essa rede de irrigação não era trabalho para uma única família ou uma aldeia. Exigia uma coordenação em massa, exigia um líder para comandar os trabalhadores, exigia agrimensores para medir a terra depois da cheia e redesenhar as fronteiras de cada lote, e exigia escribas para anotar a produção de cada parcela e calcular os impostos. Quem controlava a água, controlava a comida, e quem controlava a comida, controlava o povo. O ciclo do Nilo, portanto, não só alimentou os egípcios, mas também criou a justificativa perfeita para a formação de um Estado poderoso e centralizado. E foi assim que o verdadeiro poder, o poder do ciclo das águas, precisou de um rosto humano para representá-lo. O faraó surgiu não apenas como um rei guerreiro,
mas como o principal garantidor divino da cheia perfeita. Ele era um intermediário entre os deuses e o povo. Se a cheia fosse boa, farta, era porque o faraó era justo e seus rituais tinham agradado a Hope, o deus da inundação. Se a cheia falhasse, a culpa era dele. O faraó era o senhor das duas terras, mas sua primeira e mais importante função era ser o administrador-chefe do presente do Nilo. Os impostos eram pagos em grãos, colhidos graças à cheia. O trabalho que construiu as pirâmides foi mobilizado durante a estação de Arrete, a inundação, justamente a época em que os camponeses não podiam trabalhar em seus campos inundados. Portanto, quando você olha para uma pirâmide imensa, não está vendo apenas o túmulo de um deus rei, você está vendo a materialização do poder do Nilo. A pirâmide é o produto final de uma longa cadeia, que começava com a lama negra depositada pela cheia, que era convertida em grãos, que eram convertidos em riqueza, para o Estado, que era convertida em mão de obra organizada. A pirâmide é, em última análise, um monumento ao controle bem-sucedido do ciclo do rio. O Nilo não era apenas o cenário da história egípcia, ele era o roteirista e o diretor. Seu ciclo previsível criou um excedente agrícola colossal e estável. Esse excedente permitiu uma especialização do trabalho. Surgiram artesãos, sacerdotes, soldados e escribas, pessoas que não precisavam mais cultivar a própria comida. E essa sociedade complexa exigiu uma hierarquia rígida e um governo central forte para se manter de pé. O rio deu o poder, e a figura do faraó foi a forma humana que esse poder assumiu. É por isso que dizemos que, em muitos sentidos, o Nilo foi o primeiro e verdadeiro faraó do Egito. Mas havia um passo final a ser dado. Esse sistema de poder, baseado no controle da água, funcionava perfeitamente dentro de um reino unificado. Mas e se houvesse dois reinos, dois administradores para o mesmo rio, dois líderes celebrando rituais rivais para garantir a mesma cheia? A própria lógica do Nilo, que exigia unidade para ser manejado de forma eficiente, agora clamava por uma solução política. A geografia tinha criado dois reinos, o Alto e o Baixo Egito. Agora, a economia e a religião que essa geografia gerou exigiam que eles se tornassem um só. O palco está armado, os atores prontos, e o rio, o verdadeiro soberano, aguarda seu representante definitivo. Gostou do conteúdo? Então deixe seu like para fortalecer o canal e não perca nenhuma novidade. Entre agora no nosso grupo de avisos no WhatsApp e receba os próximos vídeos em primeira mão. Nos capítulos anteriores, exploramos como o Rio Nilo presenteou o Egito com a terra e como seu ciclo ditou o ritmo da vida e a força do Estado. Mas no coração desse Estado existia uma divisão fundamental: duas terras, duas coroas, dois reinos, o Alto e o Baixo Egito. Por milênios, eles evoluíram de forma separada, cada um com sua cultura, seus deuses e seu próprio destino. Mas a lógica do rio, que exigia coordenação para o seu controle, clamava por uma união maior. Esta é a história de como essa união aconteceu, não como um simples ato de conquista, mas como a fundação de uma ideia que sustentaria uma civilização por 3 milênios. Antes da unificação,
Por volta de 3500 antes de Cristo, o Egito não era um só país. Era um mosaico de pequenos reinos ou chefaturas, os chamados nomos, cada um com seu líder, o nomarca. A necessidade de trabalhar em conjunto para controlar as águas do Nilo levou essas comunidades a se unirem, formando gradualmente dois grandes blocos políticos. Ao norte, o Baixo Egito, a terra do Delta Fértil, com sua coroa vermelha e a dulce cobra Wadjet como protetora. Ao sul, o Alto Egito, o Vale Estreito e Guerreiro, com sua coroa branca e a dulce Abilter Neribet. A rivalidade entre eles era inevitável. Por volta do ano 3100 a.C., esse conflito chegou ao seu clímax. De um lado, os exércitos do Baixo Egito, do outro, as forças do Alto Egito, lideradas por um rei ambicioso e visionário. Seu nome era Narmer, que a tradição posterior também chamaria de Menes. O momento exato dessa unificação nos é revelado por um dos documentos históricos mais importantes do mundo. A paleta de Narmer, muito mais do que um simples objeto para misturar tintas, essa paleta de xisto é a primeira página ilustrada da história egípcia. Nela vemos o faraó Narmer em ação. De um lado, ele é retratado usando a coroa branca do Alto Egito, brandindo uma massa sobre um prisioneiro que simboliza o Baixo Egito. Do outro lado, ele aparece majestosamente usando a coroa vermelha do Baixo Egito, numa procissão triunfal. A mensagem é clara e poderosa: um só homem dominando as duas terras. Mas Narmer sabia que a unificação não se sustentaria apenas pela força. Ele iniciou um intenso trabalho de pacificação. Para isso, casou-se com uma princesa do Baixo Egito, demonstrando a união através do sangue. Ele também escolheu como divindade principal Horus, o deus falcão do Baixo Egito, para mostrar que a nova ordem era uma fusão e não uma supremacia de um sobre o outro. E, de forma muito estratégica, ele fundou uma nova capital, Mênfis, localizada exatamente no ponto de encontro entre o Alto e o Baixo Egito. Ela era a balança das duas terras. Assim nasceu o título mais importante de todos os faraós, o Senhor das Duas Terras. A unificação se tornou a pedra angular da ideologia real, e os símbolos dessa união estavam visíveis por toda parte. O mais óbvio era a coroa dupla, o Pichente, que combinava a coroa branca do sul e a vermelha do norte em um único símbolo de poder absoluto sobre todo o Egito. Havia também o hieróglifo Sematawi, que significa unificador das duas terras. Ele mostrava o desenho de uma traqueia, simbolizando a união entrelaçada com a planta de papiro do delta e a planta de lótus do vale, um símbolo de que as duas terras estavam agora ligadas em um só corpo político. E de forma brilhante, o título Rei do Alto e Baixo Egito era escrito com os símbolos de um junco, representando o sul, e de uma abelha, representando o norte. Era a ordem cósmica, a Maot, restaurada em escala nacional. Essa união, porém, não foi instantaneamente pacífica. A primeira dinastia ainda enfrentou turbulências, e faraós posteriores tiveram que reafirmar constantemente a paz entre as duas forças. Em um momento de crise, o faraó Períbice chegou a substituir o deus Horus por Seit, o deus do Alto Egito, e seus símbolos, mostrando que as tensões ainda persistiam. Foi necessário um faraó como Koskimui, o único a ter Horus e Seit juntos em seu nome, para finalmente reapaziguar o reino.
A unificação não apagou as diferenças. Pelo contrário, ela as celebrou e as integrou em um todo mais forte. A geografia havia criado duas terras. A necessidade de gerenciar o presente do Nilo exigiu que elas cooperassem. E a ambição política de líderes como Narmer transformou essa cooperação em uma nação. O presente do Nilo, portanto, não foi apenas a terra fértil ou o ciclo das águas. Foi também a condição geográfica e econômica que tornou possível e até necessária a criação do primeiro grande Estado nacional centralizado da história. O Egito unificado era, em sua essência, a administração suprema do grande presente do rio. Dessa união, forjada entre coroas e símbolos, surgiria a energia e a organização para as conquistas mais audaciosas dessa civilização. O próximo capítulo da nossa jornada nos levará ao ápice dessa glória, para entender como este Estado, nascido das águas, ergueu monumentos destinados a tocar os céus. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever para não perder a continuação dessa história incrível. Até a próxima. Ao longo desta jornada, seguimos o curso de um rio e descobrimos que ele não apenas deu água, ele deu forma, ele esculpiu, camada após camada, uma das civilizações mais duradouras da história. Chegamos agora ao fim das águas, para contemplar o legado que elas deixaram na margem do tempo. Costumamos ouvir que o Egito é o presente do Nilo, uma frase famosa do historiador Heródoto, mas essa é apenas a superfície da história. O presente foi, na verdade, uma tríade de dádivas interligadas, três presentes em um, que juntos construíram um império. O primeiro presente, e o mais óbvio, foi a matéria-prima da vida, a famosa lama negra, que os egípcios chamavam de Kemet. Todos os anos, as cheias do Nilo depositavam essa camada de sedimento incrivelmente fértil nas margens, transformando o que seria um deserto árido em um oásis de abundância. Essa lama não era apenas terra, era a promessa de colheita, a garantia de pão, o fundamento que alimentou milhões de pessoas por milênios. Sem o Kemet não haveria excedente agrícola, não haveria riqueza, não haveria população para construir as pirâmides. A vida começava com a terra preta. O segundo presente foi mais sutil, mas igualmente poderoso. O ritmo da organização. O ciclo do Nilo era incrivelmente previsível. Cheia, plantio, colheita. Cheia, plantio, colheita. Ano após ano. Mas essa previsibilidade criava um problema logístico em escala gigantesca. Como gerenciar essa inundação anual? Como garantir que a água chegasse a todos os campos de maneira justa? Como armazenar os grãos da colheita farta para os anos de cheia fraca? Esse desafio não podia ser resolvido por uma única aldeia, exigia coordenação, planejamento e autoridade em nível nacional. O Rio não pediu um chefe tribal, ele exigiu um administrador-chefe, um engenheiro-chefe, um gestor de recursos para todo o reino. O Rio exigiu um faraó. O Estado egípcio nasceu da necessidade de gerir a dádiva do Nilo. E isso nos leva ao terceiro presente, a geografia da unificação. O Nilo criou, naturalmente, duas terras muito distintas. O Alto Egito no sul, um vale estreito e comprido, espremido entre falésias, e o Baixo Egito no norte, o vasto e fértil delta em forma de leque, onde o rio se espalha antes de encontrar o mar. Essas duas regiões eram geograficamente e culturalmente diferentes, mas
para que o sistema de irrigação funcionasse perfeitamente, para que o presente do Nilo fosse aproveitado ao máximo. As duas terras precisavam agir como uma só. A água que nascia no sul precisava fluir de forma controlada até o norte. Unir o Alto e o Baixo Egito não foi um mero capricho de um rei conquistador. Foi uma necessidade prática, uma consequência lógica da geografia do rio. Quando o lendário rei Narmer unificou as duas terras, por volta de 3100 a.C., ele não estava inventando algo novo, ele estava apenas colocando uma coroa em um processo de unificação que o próprio rio já havia iniciado. Pense nisso. Esses três presentes, menos a terra fértil, a necessidade de organização e a geografia da unificação, se fundiram em uma única e poderosa realidade. Da terra fértil veio a riqueza. Da necessidade de organização nasceu a burocracia complexa, os escribas, os celeiros estatais e o poder centralizado. E da geografia nasceu a ideologia de um Estado único e indivisível, simbolizado pela dupla coroa do faraó. No topo dessa pirâmide social e política estava ele, o faraó. Ele não era apenas um rei, ele era a personificação da resposta do Egito ao Nilo. Ele era o fazendeiro-chefe, responsável por garantir a colheita, era o engenheiro-mor, supervisionando a construção de canais e diques. Era o juiz supremo, que mantinha a ordem social. E, acima de tudo, ele era o pontífice, o intermediário entre os deuses e os homens. Sua principal missão era manter Maote menos a ordem cósmica, a verdade, a justiça e a harmonia. E o que era a manifestação mais clara de Maote na Terra? Uma cheia perfeita do Nilo e a paz entre as duas terras. O poder do faraó estava diretamente ligado à sua capacidade de garantir a regularidade do milagre do rio. Então, quando Heródoto disse que o Egito é uma dádiva do Nilo, ele estava certo, mas talvez nem ele mesmo tenha percebido a profundidade completa de sua própria frase. O Egito não era apenas o produto passivo do rio, era a resposta ativa, inteligente e organizada de um povo ao desafio e à oportunidade que o Nilo apresentava. A civilização egípcia foi a estrutura administrativa, política e espiritual que um povo inventou para gerenciar um milagre anual. E o mais fascinante é que essa relação íntima entre geografia, um recurso vital como a água, e a formação de uma sociedade complexa não é uma exclusividade do Egito. É um padrão que vemos se repetir em todo o mundo antigo. Pense na Mesopotâmia, o berço da civilização entre os rios Tigre e Eufrates. Seus rios eram muito mais violentos e imprevisíveis que o Nilo. E essa imprevisibilidade exigiu uma organização ainda mais rígida e a criação das primeiras cidades-estado para se protegerem e controlarem as inundações. Pense no Vale do Indo, onde a civilização Harappa floresceu com cidades planejadas e sistemas de saneamento avançadíssimos, tudo girando em torno do gerenciamento das águas. Ou pense na China antiga, onde a necessidade de domar as cheias devastadoras do Rio Amarelo levou ao surgimento de uma burocracia imperial, poderosa e centralizada. Em cada um desses casos, a história é a mesma. A necessidade de controlar a água para a agricultura em larga escala impulsionou a centralização do poder, a criação de hierarquias sociais, o desenvolvimento da escrita para registros e a inovação tecnológica. A água foi a força motriz por trás da civilização. Mas o Egito
nos oferece o exemplo mais puro, mais claro e, sem dúvida, o mais duradouro desse fenômeno. Foi um caso de estudo quase perfeito, onde a geografia foi tão absolutamente determinante que não apenas esculpiu o curso de um rio, mas também o destino, a cultura, a religião e a própria alma de uma civilização por mais de 3.000 anos. Então, da próxima vez que você vir aquela imagem icônica de uma pirâmide solitária contra o céu do deserto, eu te convido a olhar de novo. Não a veja apenas como um túmulo monumental para um rei. Veja menos a como a ponta visível de um iceberg, o ápice de um sistema imenso e complexo. Um sistema que começou com um simples grão de limo negro, carregado pelas correntezas de um rio que nasce a milhares de quilômetros de distância. Veja o faraó não apenas como um rei divino envolto em ouro, mas como o gestor de recursos hídricos, o gerente de uma empresa agrícola do tamanho de um país. E, finalmente, veja o próprio Nilo. Não o veja como um cenário passivo, um fundo azul para as histórias de deuses e reis. Veja o Nilo como ele realmente era, o arquiteto silencioso, o engenheiro invisível, o verdadeiro soberano do Egito, cujo ciclo anual ditava o ritmo da vida e da morte, do poder e da busca pela eternidade. O legado do Egito, que foi literalmente esculpido pelas águas. É um testemunho eterno desse diálogo profundo entre a humanidade e o seu ambiente. Um diálogo onde a natureza oferece o desafio e a cultura, com sua engenhosidade e criatividade, responde com a criação. E com essa reflexão, encerramos nossa viagem pelas águas do tempo. O presente do rio foi dado, a civilização foi esculpida em suas margens. E o legado, assim como as pirâmides, foi eternizado na paisagem da história. Muito obrigado por me acompanhar nesta jornada. Se você gostou de explorar as profundezas da história, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos capítulos. Até a próxima!